Um ponto importante que acontece, e se não acontecer, a gente precisa buscar durante a graduação, é a participação, a apresentação de trabalhos em congressos e seminários. A participação e apresentação nesses congressos vai mostrar para o nosso futuro, seja ele acadêmico ou profissional, que a gente sempre esteve interessado ali, sempre esteve buscando, sempre teve essa via pesquisadora de se atualizar. No futuro profissional, o contratante ali vai realmente entender isso que você sempre esteve procurando. Ou ainda, dentro aí de um processo seletivo, dentro de um concurso, isso pode ser um grande diferencial de você ter participado e apresentado trabalhos em congressos. Já dentro de um cenário acadêmico, a gente pode observar que quando a pessoa participa ou apresenta trabalhos ali em congressos e seminários, é um ponto ali na análise de títulos, na análise ali do currículo daquela pessoa. E aí também já vai mostrar para o orientador, futuro orientador, que ele já pesquisava. Então, é uma pessoa que já sabe o que está falando ali dentro do seu projeto de pesquisa do mestrado, por exemplo. Então, assim, conta muitos pontos aí participar e apresentar em um congresso, em um seminário. E como que acontecem essas apresentações? Essa apresentação ela pode muitas vezes ser comunicação oral, então a pessoa vai ter cerca de 10 a 15 minutos para falar sobre o seu trabalho, sobre a sua pesquisa. A pesquisa pode ser tanto uma pesquisa quanto um projeto de extensão, tá? Pesquisa é quando realmente você vai, debruça sobre aquele tema e tenta descobrir sobre aquele fenômeno, aquele tema. Já um projeto de extensão, você acaba criando alguma coisa e levando para a comunidade algo, algum impacto ali. Tá? Então, tem essas duas possibilidades de apresentação, do que apresentar e como que você pode apresentar. Seja ela por comunicação oral, que a gente tem 15 minutos para falar ali, 10 a 15 minutos para falar, e a gente apresenta e a gente fala, pode ser de acordo com a estrutura que eu vou falar logo mais do pôster, muitas vezes a gente utiliza essa mesma estrutura, mas acaba ali na relação, a gente vai criando novas perguntas e você vai realmente mostrar que tem um embasamento teórico sobre aquilo. Já o pôster, você fica ali na frente de um banner, onde está tudo escritinho ali da sua pesquisa, e um avaliador vem, e outros curiosos vêm, e pergunta sobre aquele tema. E você apresenta ali em cerca de 2, 3 minutos. É um pouco diferente. O legal do pôster é que você já vai treinando a sua escrita, porque o modelo do pôster muitas vezes é um mini artigo. Ele tem uma introdução, uma metodologia, um resultados, uma discussão e uma conclusão. Muitas vezes acontece, tem essa estrutura ali, que é uma estrutura muito parecida com os artigos que a gente vê. Então, é um mini artigo, é o resumo do seu artigo. E, e aí, de uma forma às vezes muito mais visual, né, que é um pôster, é um banner, então aquilo que você conseguir transformar em diagrama, em imagens, em gráficos, fica muito mais visível, muito mais interessante. Mas ali você vai escrever cerca de 3, 4 parágrafos para cada tópico, beleza? E aí agora eu vou falar então para vocês como que é essa estrutura desse pôster, como que é essa estrutura aí, o que que a gente escreve em cada parte, para a gente pensar sobre como e o que, que pode apresentar. E um outro ponto que eu vou falar também, quando a gente submete um trabalho, muitas vezes é um resumo. E como que é uma proposta aí de resumo que você pode escrever, ok? Vamos lá, vou compartilhar. Compartilhar aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem é o título. O título ele precisa ser claro, objetivo, chame a atenção. Então, assim, a pessoa precisa ler aquele título e saber exatamente do que está sendo falado, aquela pesquisa, aquele projeto de extensão. Então, assim, que vai ser o primeiro olhar ali. Depois do título, ela vai escorrer ali pelos autores, entender quais são as instituições que participam daquele trabalho, e aí partir para a introdução. Tá? Então, o título tem que ser claro e objetivo e mostrar realmente qual que é a proposta. Por exemplo, aqui eu vou trazer o exemplo do jogo da memória. Um jogo aí, é um projeto que a gente está desenvolvendo. O jogo da memória em Libras, estratégia lúdica para o ensino de sinais básicos. Então, assim, a gente vai ensinar ali alguns sinais em Libras através de um jogo da memória. E aí a gente escreve ali os autores, quem criou e qual instituição pertence.
A gente parte, então, para a introdução. A introdução a gente vai começar a desenhar ela agora, mas finalizar no final de todo o trabalho. Tá? Ela vai ser a última coisa que a gente vai construir. Nesse primeiro momento, a gente precisa pensar em qual que é o problema da nossa pesquisa. O que que essa pesquisa visa trabalhar? O problema, a gente muitas vezes vai responder, vai escrever em forma de pergunta, que fica muito mais fácil, principalmente quando for pesquisa. Nesse daqui eu trouxe uma afirmativa, porque realmente, mas traz essa indagação, tá? Então a ideia é de mostrar qual que é o problema. E o problema aqui é que a gente percebeu que há necessidade de recursos, há uma escassez de recursos pedagógicos que promovam a difusão da Libras em escolas inclusivas entre familiares de pessoas surdas. Então a gente precisa criar algo para difundir a Libras e para ajudar na alfabetização das crianças com surdez. Então, assim, a gente vai criar isso para instrumentalizar os professores, ou criar um jogo para instrumentalizar. A partir desse problema, a resposta desse problema vai ser a nossa hipótese. Então, a gente percebe, a gente acredita que o jogo da memória vai ajudar nesse momento aí de promover, difundir a Libras e alfabetizar as crianças com surdez. Então, o jogo da memória é a nossa solução que esse trabalho propõe. E a gente vai ver se realmente flui ou não flui, tá? E aí depois eu volto que a gente vai nessa construção da introdução. A gente vai fazer uma contextualização falando o que é a Libras e um outro parágrafo para falar dos objetivos da metodologia, tá? E aí depois da introdução vem a parte dos objetivos. O objetivo pode ser geral e específico. Nem todo o lugar cobra específico e nem sempre a gente vai realmente precisar de objetivos específicos. Mas o geral precisa, e ele sempre começa com o verbo no imperativo, né? Desenvolver, criar, né? Sempre nessa forma de conjugação. Aplicar. E a gente vai desenvolver um jogo de memória voltado para o ensino de língua de sinais e para a alfabetização. Esse é o nosso objetivo, desenvolver esse jogo. E aí, como que a gente poderia criar objetivos específicos? Existe aí a taxonomia de Bloom, que é mais ou menos essa figurinha aqui. Dentro de um verbo maior, a gente tem verbos que podem casar dentro desse verbo maior, em que a gente consegue transformar, construir aí os verbos, os objetivos específicos. Então, criar, a gente pode imaginar, inventar, desenhar, projetar. Se a gente for avaliar, a gente vai criticar, recomendar, testar, analisar, tudo isso, tá? Isso daqui é um exemplo. Existem outras taxonomias que podem te ajudar. Aí, o objetivo geral é o geralzão, o que que a gente quer no todo, uma meta maior. Já o objetivo específico são as metas menores para chegar nesse objetivo maior. Então, pensa assim: o objetivo geral é a meta maior e o objetivo específico são as metas menores. A partir desse objetivo, a gente vai traçar o caminho para chegar nesse objetivo, que é a nossa metodologia. Então, para a gente chegar nesse objetivo maior, desenvolver esse jogo, a gente fez um levantamento bibliográfico, que foi a própria disciplina, selecionou o vocabulário, começou a elaborar ali o layout dos pares, a imagem mais o sinal, e começou a criar realmente o projeto. E, por fim, aplicou o projeto, tá? Então, a gente fez esses passozinhos aí. Tá? Isso daqui a gente pode, como é um pôster, acaba sendo mais resumido. Então, um ou dois parágrafos explicando isso tudo aí já tá bacana. Ou então a gente já faz um passo a passo mesmo, em tópicos ali, bem, bem simples mesmo, tá? Não precisa de algo tão elaborado. Precisa ser claro do que fez, mas um, dois, três parágrafos já atende. Já dentro do mundo da pesquisa, aí a gente vai precisar responder se essa pesquisa foi qualitativa ou quantitativa, como que foi desenvolvida essa pesquisa, como que a gente colheu esses dados, como que não colheu esses dados, tá? Como que a gente mensurou isso, como que foi estudado esses dados. Tem um pouquinho mais de perguntas para responder, mas também é uma forma bem bacana da gente apresentar, se a gente for apresentar em tópicos assim, e dois, três parágrafos, são parágrafos um pouco mais densos, mas também dá para a gente explicar
aí dentro de um pôster, tá? Que é uma forma mais resumida. A parte aqui da aplicação, às vezes também é legal da gente construir um questionário, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas aí já é um projeto mais futuro, tá? Para a gente realmente pensar do que a pessoa sabia antes para o que ela soube depois, para a gente mensurar isso, o que ela aprendeu, como que ela aprendeu. Ou às vezes até uma conversa ali informal a gente consegue mensurar isso, tá? Mas isso pode ser um projeto mais futuro aí dentro da aplicação. A partir daí a gente vê os resultados. Pensando que a gente conseguiu tempo para aplicar esse projeto, a gente vai realmente trazer a aplicação, como que foi. A gente vai falar os resultados da parte aí da construção do jogo e falar da aplicação, de como que foi, de se as pessoas aprenderam mais, aprenderam menos, se a gente aplicou com outros professores, o que os professores também acharam desse jogo, tá? Agora, se a gente não aplicou com professores, a gente vai falar da experiência das crianças. E se a gente não conseguir o tempo de aplicar, de fato, essa pesquisa, a gente vai precisar aí trazer os resultados parciais, que é realmente falar do momento da criação. Como que foi? A gente criou quantos pares de jogos de memória? A gente criou 5, 6? Como que foi a parte da pesquisa ali dos sinais? Foi fácil de encontrar os sinais? E o que a gente acredita desse projeto, desse jogo da memória? Vai ser realmente aplicável? Não vai ser aplicável? Como que vai ser isso? A parte da discussão, muitas vezes a gente coloca junto com essa parte dos resultados. E aí, na discussão, a gente pode, principalmente para essa dos resultados parciais, a gente pode trazer bastante referencial teórico, tá? A gente pode, para fortalecer, mas você não aplicou ainda o projeto. Mas eu já li vários artigos que falam que o jogo da memória é algo positivo, que vai trazer resultado. Então, entende? A gente não necessariamente aplicou aquela pesquisa, mas com base no referencial teórico, em artigos de pessoas que já aplicaram, traz uma força para a nossa pesquisa, tá? Então, a gente pode pegar outros artigos que trabalhavam já, aplicaram o jogo da memória para contextualizar. Tipo assim, nós criamos um jogo com esse vocabulário e fulano de tal também construiu um jogo da memória e deu muito certo, aplicou não sei aonde, e aí foi essa experiência. E o nosso jogo também tem esse potencial, porque tem esse mesmo referencial teórico. Então, isso dá mais sustentação para o nosso projeto a partir do referencial teórico, a partir de buscar em outras referências que a gente fez, que o que a gente fez já é comprovado cientificamente, né? Não é uma coisa que a gente criou da nossa cabeça. E isso dá para achar fácil, né? O jogo da memória é um jogo bem antigo, bem utilizado dentro das escolas. A gente vai pegar a partir do referencial teórico, trazer para cá. Quando é uma pesquisa, como que a gente vai fazer esses resultados? A gente vai trazer o questionário, a entrevista e também correlacionar. Bom, a gente vai trazer os resultados, a gente vai trazer o resultado do questionário. Tantas pessoas responderam isso, as pessoas responderam isso. E na discussão a gente vai realmente correlacionar o que as pessoas disseram com o que a literatura diz sobre esse tema. E aí a gente vai fazer essa correlação. Então, na parte da discussão, é sempre essa correlação. Algumas pessoas reorganizam os resultados junto com a discussão, porque senão fica muito repetitivo às vezes, né? Resultados, aí depois na discussão você repete o resultado e correlaciona. Fica muito repetitivo o texto. Então, a pessoa coloca resultados de discussão, que ela vai correlacionar ali, tá? E aí, na conclusão, a gente coloca qual que é o potencial daquele projeto. Ele teve alguma lacuna que ainda precisa ser respondida? Teve alguma dificuldade? O que você acredita? Como que isso pode trazer? Qual que é o potencial daquele trabalho? E aí vem as referências que a gente trouxe aí na discussão, ou trouxe em outras partes. Alguns artigos também, alguns modelos, esse daqui não traz, podem trazer aí a fundamentação teórica. Na fundamentação teórica, a gente vai trazer realmente a base dessa pesquisa. Por exemplo,
Aqui, uma fundamentação teórica seria, às vezes, falar sobre o que que é língua de sinais, o que que é alfabetização, esses conceitos chaves aí que a gente traz na base da nossa pesquisa. A gente não vai falar o que que é o jogo da memória, mas a gente vai pegar essas palavras-chave e explicar na fundamentação teórica, que é a fundamentação ali. Já nos resultados de discussão, a gente vai pegar outros artigos, ou até mesmo pode ser partes do mesmo, mas assim, ampliar essa discussão trabalhando com o que a gente achou. Então, ó, eu já falei lá atrás que o jogo da memória é bom para a memória. Mas aí na discussão eu vou trazer que o fulano de tal usou o jogo da memória e realmente viu que ele é ótimo para a memória e para a atenção. Então, é ampliar a discussão. E aí, voltando lá na introdução, lembra que eu falei que depois que a gente escreve? Então, na introdução, pensando nisso tudo, a gente vai criar um parágrafo sobre a contextualização, sobre falar o que é língua de sinais, que a língua de sinais é importante, que tem essa lacuna que a gente observou. E aí, pensando nisso, a gente vai trazer a nossa hipótese, né? Por último, aí, ó, este trabalho tem o objetivo da seguinte maneira, trabalhando ali a hipótese, tá? Então, assim, vários passos, tá? Então, assim, esse é o escopo a ideia do pôster, todos os pontos que o pôster trabalha. Já quando a gente vai submeter esse trabalho, isso daqui já é um trabalho pronto. Mas antes a gente precisa submeter para ver se vai ser aceito ou não no Congresso. A gente vai submeter um resumo. E o resumo é cerca de 500, 150, 500 palavras, que a gente precisa colocar a contextualização desse problema, por que que isso é um problema, o que que a sociedade está falando, por que que isso é um problema, por que que você vê isso como um problema, realmente os professores, se nota-se realmente essa dificuldade de recursos pedagógicos em Libras, há poucos alunos alfabetizados, a gente fala o problema em si, dessa maneira a seguinte pesquisa, o seguinte projeto visa atender tal problema. E aí vem realmente a pergunta ou o problema ali. Objetivando, aí vem o objetivo. Qual que é o objetivo? Desenvolver esse jogo. Então, falamos o problema, o objetivo, a hipótese que a gente acredita que vai conseguir ou não, tá? Ou, dependendo ali da quantidade de palavras, a gente pode passar diretamente para o método, qual que é o método daquela pesquisa, como que a gente conseguiu desenvolver aquilo, e quais foram os resultados e a conclusão que a gente chegou, né? A partir do que a gente desenvolveu. Né? Quais foram os resultados que a gente colheu e a conclusão. Se a gente colocou a hipótese, é legal de a gente colocar. A hipótese se confirmou, a hipótese não se confirmou. Às vezes a gente tem muito medo de a gente criar uma hipótese e a hipótese não se confirmar. Né? Mas isso também é pesquisa, tá? A gente realmente, assim, ó, a hipótese não se confirmou. Eu tinha uma ideia e aquela ideia não se confirmou. Isso não é um problema. A gente já fez um grande aprendizado, uma grande descoberta dentro disso. E aí a gente usa o embasamento teórico, outros artigos, para embasar por que será que o que a gente achava não aconteceu. Tá? Então, assim, esse é o resumo do que a gente precisa colocar no resumo. Uma contextualização do que é o problema, os objetivos, o método, os resultados e a conclusão. Tá? De preferência com a hipótese que a gente tinha. Mas dentro das palavras ali a gente precisa calcular se vai caber ou não as palavras. Tá? Deixa eu ver aqui se eu falei tudo. Não sei. O referencial teórico é uma coisa que vai ajudar bastante e salva aí nos momentos que a pesquisa não está indo para a nossa direção. A referência teórica é muito importante a gente buscar e entender o que se tem falado. E por isso que a gente fala aí de descobrir qual que é o estado da arte, o que tem sido estudado sobre aquele tema, é um ponto importante. Perfeito. Deixa eu pausar aqui. Vou pausar. Obrigada pela atenção de todos e até o próximo.